Romanos, capítulo 8, versículo 28. Talvez o versículo mais conhecido desse capítulo, o versículo de número 28. Na versão que usávamos antes, o texto era bem conhecido. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Na nova versão internacional, nós encontramos o seguinte: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Oremos. Ó Deus, que a Tua palavra seja alimento para as nossas mentes e almas, fortalecimento para o nosso coração. Que nós possamos, ó Deus, crer naquilo que já sabemos e sabermos melhor aquilo em que já cremos. Em nome de Jesus. Amém. Escolhi esse texto. Ele trata de forma doutrinal o que consideramos domingo passado de forma factual. O que domingo passado foi um exemplo na história, que é uma proposição abstrata, que é a base daquilo que a gente verifica naqueles eventos que estudamos no domingo passado. Quem não esteve aqui no domingo passado, eu sugiro que peça uma cópia do sermão. Quem esteve, eu também acho que vale a pena. Eu creio que este é um assunto para a gente ouvir a cada 6 meses, pelo menos uma vez por ano. Domingo passado, nós tratamos do fato de que, por sobre as circunstâncias, de modo não perceptível, Deus está trabalhando. Em meio àquilo que vai acontecendo, paralelamente, Deus está operando. Podemos não ver o que Deus está fazendo, mas Deus está fazendo. E usamos como exemplo a família de Jacó. Então, encomende a fita de domingo passado, ouça mais de uma vez. Eu creio que é um estudo que acrescenta a nossa compreensão da vida espiritual e da nossa caminhada aqui neste mundo. O texto de hoje nos coloca diante do que eu diria a promessa de ouro da Bíblia. Eu diria que esta é a promessa-chave, uma espécie de chave mestra para a compreensão de todas as outras promessas de Deus. Se nós compreendemos esta promessa, se nós cremos nesta promessa, quase que não precisamos de nenhuma outra promessa acerca do nosso viver. A Bíblia é um livro que tem mais de 3.000 promessas. E eu diria que esta é a promessa-chave. Por quê? Em primeiro lugar, porque ela nos assegura que Deus está operando, que Deus está trabalhando. Às vezes, nós olhamos para as circunstâncias à nossa volta, olhamos para determinada situação que nós enfrentamos, oramos em meio a essa circunstância, enfrentamos um problema, uma luta, uma dificuldade, pedimos a manifestação da graça e da bondade de Deus,
E muitas vezes as nossas orações perduram, persistem, se somos perseverantes, por anos a fio, sem vermos nenhuma manifestação da ação de Deus naquele quadro. E com facilidade, nessas circunstâncias, o crente pode chegar à falsa conclusão de que Deus não está interessado na sua situação, de que Deus não está trabalhando naquela questão, de que Deus não tem pressa em resolver aquele assunto, e corremos o risco de esmorecer na fé. Escrevendo aos Filipenses, o apóstolo Paulo diz no capítulo 4 que nós devemos colocar toda ansiedade, toda preocupação diante de Deus através da oração e súplicas com, que mais? Ações de graças, ou seja, lembrando aquelas coisas que Deus fez. E a razão por que nós devemos lembrar as coisas que Deus fez é, em primeiro lugar, glorificar a Deus, pelo que Deus tem feito. Mas, em segundo lugar, para nos lembrarmos que Deus está operando, que o braço de Deus não está recolhido, que Deus não tirou férias. E esta é uma promessa que nos assegura que Deus está operando. Jesus disse: meu Pai trabalha até hoje. Meu Pai continua trabalhando. Os judeus tinham a ideia de que no sábado o que Deus estava fazendo era inspirar os rabinos para aperfeiçoar a lei de Deus. Que Deus estava trabalhando no sentido de aperfeiçoar a compreensão dos homens em relação aos seus mandamentos, porque não há para um judeu ortodoxo nada mais importante do que a lei de Deus. Mas Jesus diz que não era esta a questão. Deus não estava sentado na sua cátedra meramente ensinando, mas Deus está trabalhando, operando poderosamente no mundo. Deus trabalha através da natureza. Ele alimenta as aves do céu, Ele veste as plantas, as flores do campo. Ele derrama chuva sobre bons e maus. E mesmo aquilo que nós olhamos de forma mecanicista, que é o surgimento do sol a cada dia, Jesus disse, Deus dá o sol para os bons e para os maus. Através destas coisas, Deus também está operando. Mas Paulo diz algo muito mais profundo do que isso. Ele diz que Deus está operando em todas as coisas. Em todas as coisas. É evidente que nós não podemos olhar para as coisas que nos acontecem e dizer que elas em si são coisas boas. De modo nenhum. Ninguém pode dizer que o desemprego de um chefe de família seja uma coisa boa, que a doença seja uma coisa boa. Não é. É uma das coisas contra as quais Deus está trabalhando para banir de seu mundo. Quando vier a nova Jerusalém, não haverá mais doença. Doença é alguma coisa que a gente tem que lutar contra ela. Não é para o crente ficar doente e dizer assim, Deus quis. Nada disso. É ir ao médico, é tomar remédio, é orar, é pedir a Deus que o cure. Porque a doença em si não é uma coisa boa. Ela é uma consequência da queda do ser humano. Ela é uma consequência do pecado humano de modo geral. E as consequências do pecado não são coisas boas.
E nós lutamos contra essas coisas. E continuaremos a lutar até que Jesus Cristo volte. Mas, em meio a essas coisas que não são boas, Deus está operando para o nosso bem. Deus permite que coisas ruins nos aconteçam para o nosso bem. Deus permite lutas terríveis na vida de um crente para o seu bem. É isso que a promessa está dizendo. Mengele foi chamado de o carrasco de Auschwitz. Pegava judeus e, sem anestesia, cortava a carne dos judeus, de suas cobaias, procurava verificar até onde estava o limite da resistência humana à dor, cortava nos lugares mais doloridos. Um homem que se dizia estar a favor da ciência, que exercia um posto elevado na cúpula nazista, mas a gente olha para a vida desse homem, para a maneira conforme ele encarava o seu trabalho, e a gente diz: será que esse homem não era um endemoniado? Como é que podia agir dessa maneira? Agora, você é internado num hospital, uma junta médica avalia o seu caso e diz assim: precisa operar. O cirurgião não é um Mengele. Ele vai cortar. Se é uma operação cardíaca, vai usar arames para afastar os ossos, as costelas, para abrir o campo onde ele possa trabalhar para operar. Depois da operação, dependendo da sua sensibilidade, você vai estar lá no pós-operatório achando que um caminhão passou em cima de você. Vai sentir uma dor terrível, mas ninguém diz que um cirurgião é um monstro. Não, ele está provocando dor, mas ele está provocando dor com um propósito bom. Essa promessa diz isso. Que Deus permite, que Deus às vezes desarruma a nossa vida, mas que isso que Deus está fazendo, Ele está fazendo com um propósito bom. E esta é uma promessa também que nos ajuda a entender as outras promessas. Em que sentido? No sentido de que as promessas de Deus são promessas para realizarem o propósito de Deus e não os nossos propósitos. Quais são os nossos propósitos? Uma boa vida. É natural que os nossos propósitos sejam esses. Queremos distância do sofrimento, queremos alegria, prazer e satisfação. Para isso é que nós fomos criados. Nós fomos criados para o bem bom. Nós fomos criados para Deus. Nós fomos criados para a comunhão com Deus. Há algo melhor do que isso. Nós não fomos criados para a miséria, nós não fomos criados para o sofrimento e para a dor. A dor é sempre algo estranho à experiência humana, é algo que nós rejeitamos, é algo ruim. E nós então achamos que os propósitos de Deus, de nos dar o melhor, de nos dar a maior alegria, a maior satisfação, o maior prazer possível, que Deus vai realizar isso aqui e agora. Errado. A Bíblia não diz que o propósito de Deus é fazer todos os crentes ricos. O propósito de Deus não é que todos os crentes sejam saudáveis. O propósito de Deus não é que nós sejamos uma casta especial em meio à humanidade, de modo nenhum.
A Bíblia diz que o propósito de Deus é que sejamos o quê? Conformes, semelhantes, parecidos com Jesus. Eu me lembro uma vez que eu estava vendo um programa na televisão e a mulher estava perguntando a outras mulheres: se você pudesse mudar o seu rosto, o que você mudaria? E a pessoa: eu mudaria o meu nariz. E como é que você gostaria que fosse seu nariz? Eu gostaria que meu nariz fosse igual ao nariz da Xuxa. Aí para outra: e você? O que você gostaria? Eu gostaria que Deus mudasse os meus lábios. E como é que você gostaria que fosse seus lábios? Eu gostaria que os meus lábios fossem igual ao da Sofia Loren, assim. Carnudos, opulentos. E as mulheres iam dizendo como é que elas gostariam que fosse o seu rosto. Homens também gostariam de ter alguma coisa diferente, sobretudo adolescentes. Como é que gostariam que fossem as orelhas, a maçã do rosto, o tamanho da testa? Senhor, eu gostaria que a minha testa tivesse 4 centímetros a menos. Senhor, eu gostaria que a minha testa tivesse 2 centímetros a mais. E as pessoas então imaginam como é que elas gostariam de ser. E nisso igual fulano, nisso igual cicrano, nisso. Deus escolheu o melhor de todos os modelos para cada um de nós. E o que Deus quer mudar em nós não é a casca, é a realidade do nosso ser. Ele quer nos tornar semelhantes ao melhor de todos os modelos. Eu ficaria satisfeitíssimo se Deus fizesse de mim um sujeito igual ao apóstolo Paulo. Eu agradeceria a Deus eternamente. Se Deus fizesse de mim uma pessoa igual a Daniel, eu diria: Senhor, mas Deus não quer fazer de mim alguém igual a Daniel ou igual ao apóstolo Paulo. Ele quer fazer de mim alguém igual, semelhante, parecido com Jesus. Que alguém olha assim e diz: ô Jesus, eu pensei que era Jesus, mas é você, Hélio. Já pensaram? Olhei esse negócio aqui feito, pensei, foi Jesus que fez, mas foi você que fez. Deus quer nos fazer pessoas assim, semelhantes a Jesus. E todas as promessas de Deus e todo o agir de Deus caminham nessa direção, na direção da construção de um ser glorioso para toda a eternidade. Que coisa extraordinária! Seremos pessoas muito amadas na eternidade. Não haverá problema de você chegar lá no céu e se encontrar com uma pessoa que você não queira conviver com ela. Essa semana, um irmão da igreja me contou isso. Que o marido morreu, foi para o céu, a mulher morreu, uma semana depois chegou lá e, que bom que encontrei você, meu querido. Aí ele: até que a morte nos separe. Aqui eu nem te conheço. Quero nem saber. Não, no céu não será assim. Não haverá uma pessoa que alguém olhe e rejeite. Não haverá uma pessoa que alguém olhe e não se apaixone, não goste, não ame, porque seremos parecidos com Jesus. Nós andaremos nos céus, nas ruas da Jerusalém celestial, e seremos admirados, amados, porque seremos semelhantes a Jesus. Agora, esse é um texto, meus prezados irmãos, que traz uma limitação muito séria. Diz que as pessoas com quem Deus está trabalhando e operando isso são pessoas que o amam.
Quantas pessoas aqui amam a Deus? Obrigado, nem todas. Tem muita gente que levantou o braço, mas está completamente enganada. Nenhum ser humano ama a Deus antes que a graça de Deus entre em seu coração. Você está com a Bíblia aberta? Se não, abra de novo nesse capítulo 8 de Romanos. Abriu? Romanos capítulo 8, versículo 7, na versão antiga, a inclinação da carne. Na NVI, a mentalidade da carne, a maneira de pensar da carne é inimiga de Deus. É inimiga de Deus. Porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. O homem natural, ainda que diga que ama a Deus, não ama. Ignora. Nós podemos dizer que amamos uma pessoa que ignoramos? Nós só o amamos porque ele nos amou primeiro, diz o apóstolo João. E enquanto a pessoa não experimenta na sua vida o amor de Deus, não ama a Deus. Ela pode crer que Deus existe, mas que vantagem há nisso? Tiago diz: crês que Deus existe? Ora, que tem isso de mais? Os demônios também creem e até estremecem. Não é crer na existência de Deus que nos coloca nessa situação. Não é frequentar uma igreja, não é passar pelas águas do batismo, não é ter vínculo com uma igreja, não é exercer um cargo na igreja. É alguém que abriu o seu coração para a graça de Deus, de fato, na realidade. E aí o amor de Deus encheu o seu coração e, como resposta a esse amor, ela ama a Deus. Se nós fôssemos aplicar critérios humanos para medir o amor de muitos de nós aqui, seria uma coisa tremenda. Eu não quero fazer isso hoje. Mas um dos critérios de quem ama é a liberalidade, a generosidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Você ama seu filho, o que é que você faz? Dá as coisas para ele. Você ama seus pais, o que é que você faz? Dá algumas coisas para ele. Mas tem gente que nunca dá nada para Deus, só quer. Ama. Quando a gente ama, os interesses da outra pessoa se tornam os nossos interesses. Você tem interesses no reino de Deus, na vontade de Deus? Quando você ama alguém, você trata aquelas pessoas que são amigas de quem você ama, que estão relacionadas com quem você ama, estendendo esse amor. Nós vivemos intensamente cada fase da vida de nossos filhos. Quando cresciam, as famílias com quem nós tínhamos mais relacionamentos são as famílias dos amigos dos nossos filhos. Saíamos juntos, íamos para a praia juntos. E depois entraram naquele período de namoro, e o período de namoro é uma gestação. E é uma gravidez que a gente não controla, que a gente faz uma ultrassonografia e diz assim: que bebê lindo, 8 meses, que coisa maravilhosa. É o namorado da nossa filha, que nós estamos pensando, vai casar, vai ser o nosso filho. E de repente ela aborta, não tem mais, não vai nascer mais ninguém, ela terminou o namoro. Acabou.
Você não controla essa situação. Às vezes você manda fazer a ultrassonografia e diz assim, ó, tem um monte de defeito. Vai nascer, mas não sabemos como é que vai ser. E você trata bem, se você tem juízo. Se não tem juízo, você trata mal o namorado da sua filha, a namorada do seu filho. Mas se você tem um pouco de juízo, você trata bem. Trata bem porque pode vir a ser seu filho, seu genro, sua nora. Aí você o trata bem. Mas por que trata bem? Porque você ama o seu filho, a sua filha, e estende desse amor ao outro. Já que ele ama, eu amo também. Você vê um monte de defeitos, mas diz assim, ele ama, estou nessa, né? Vou junto. Agora, crentes que não topam fulano, não topam cicrano, não desce pela garganta, mas não sei quem, mas são pessoas que Deus ama. Que negócio é esse? E aí a gente vai fazendo os testes, e é bom a gente parar, botar a barba de molho, verificar o que é mesmo. De fato, amor em meu coração a Deus, tenho experimentado Jesus Cristo na minha vida, Jesus está fazendo diferença, Deus está transformando a minha vida. Se não, cuidado, porque esta promessa tem limitação, é uma promessa para aqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. A última coisa que eu gostaria de dizer é a seguinte, é que esta é uma promessa que nós já sabemos. Paulo não diz, vocês podem saber, vocês podem perceber que Deus está operando em todas as coisas. Ele diz, nós sabemos, escrevendo para crentes que ele nem conhecia. Muitos ele conhecia na igreja de Roma, mas a maioria ele não conhecia. E ele diz, nós sabemos, todo crente sabe. Ou não sabe? Nós podemos não saber como é que Deus está operando numa determinada circunstância. Nós podemos ficar confusos com determinados fatos da vida. Mas há duas coisas que nós sabemos, cada crente sabe. Primeira coisa, nós sabemos que Deus nos ama. Sabemos ou não sabemos? Um Deus que dá o seu Filho para morrer na cruz por nós, não nos ama? A palavra de Deus diz que Deus derramou o seu amor nos nossos corações. Todo crente sabe disso, que Deus o ama. Pode não conseguir acompanhar a mão de Deus trabalhando, mas se ele pensar, ele pode confiar no coração de Deus. Sabe que Deus o ama. Sabe também que Deus tem todo o poder nos céus, na terra, que Deus pode tudo. E esse Deus que o ama tem esse poder para agir em meio a todas as coisas e somar todas as coisas e fazer com que todas as coisas juntas, lá na frente, redunde para o nosso bem. Nós sabemos disso. Nem sempre compreendemos, mas sabemos. Nem sempre isso limpa a nossa visão, mas sabemos. Muitas vezes eu tenho parado diante de Deus, tenho chorado diante de Deus para dizer, ó Deus, eu te amo tão pouco e tu me amas tanto. O Espírito Santo que Deus derramou nos nossos corações, o Espírito Santo. Jesus veio aqui a este mundo, se vestiu de natureza humana,
carregou os nossos pecados na cruz, se misturou com a nossa miséria, com a nossa mazela. Mas o Espírito Santo habitar dentro de um coração como o meu, estar ali dentro, em meio às coisas que muitas vezes eu penso e sinto e quero, coisas que eu me envergonho, que eu choro depois diante de Deus, e o Espírito Santo está lá e me ajuda a me levantar. Mas por que isso? Porque Ele me ama. Os amigos que eu tenho aqui na terra, se eu ofendê-los como eu tenho ofendido o Espírito Santo de Deus, não sobraria nenhum deles para ligar para mim no dia do meu aniversário, nem por educação. Mas o Espírito Santo, mesmo no momento em que eu peco contra Deus, em que eu ofendo o Espírito Santo que está dentro de mim, em que rejeito a sua direção, mesmo naquela hora Ele está ali para me amparar, para me ajudar, para me levantar imediatamente. É o amor de Deus por mim. Nós sabemos que Deus nos ama. O fato de que está preparando essa nova Jerusalém que vai descer dos céus. Aquelas coisas que o olho não viu, que não subiu, nas cogitações do pensamento humano, que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Só um Deus de muito amor faria isso por pecadores rebeldes. Deus me ama. Deus ama você. Deus ama cada um de nós. E nós sabemos que em meio a todas as coisas Deus está trabalhando o nosso bem. Viva este ano se lembrando desta promessa. O que quer que lhe aconteça, o que quer que a vida tenha reservado para você, qualquer que seja a luta que você venha enfrentar, e encare, e enfrente, atravesse esse vale crendo nisso. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados pelo seu decreto. Deus está operando em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e são chamados pelo seu decreto. Bendito seja o Senhor. Glorificado seja o seu nome. Oremos. Deus bendito e eterno, Deus amoroso e bom, Deus cujo amor por nós é eterno e infinito, demonstrado na dádiva que nos deu, uma dádiva eterna e infinita. Obrigado, ó Deus, porque todo o teu amor tem sido derramado sobre nós. Obrigado porque o Senhor trabalha com disposição, com determinação na direção do teu propósito. Obrigado porque o teu propósito é o mais sublime que poderíamos imaginar e esperar. Obrigado porque o que queres para nós é algo que nós não teríamos coragem de pedir, que está além dos nossos sonhos, além da nossa imaginação, mas é o que queres para cada um de nós. Obrigado, ó Deus, porque ser parecido com Jesus é melhor do que ter uma vida de opulência, é melhor do que ser a pessoa mais saudável deste mundo, é melhor do que ser a pessoa mais querida por todos, é melhor do que tudo, ó Deus, é ser parecido com Jesus, com Ele viver eternamente. Obrigado, ó Deus, porque a despeito do que somos, o Senhor está trabalhando a cada dia e em cada coisa para realizar esse propósito bendito. Que este seja um ano em que nós sejamos teus cooperadores nessa tarefa.
que nos submetamos ao Teu propósito para a nossa vida, que escolhamos a cada dia aquilo que Jesus escolheria se estivesse em nosso lugar, que amemos as pessoas que Jesus ama, que vivamos, ó Deus, da maneira conforme Jesus viveria se estivesse em nosso lugar. Ajude-nos a praticarmos o ser cristão, o ser parecido com Cristo. Em nome de Jesus. Amém.